Quero abrir as estradas agora para que gerações após gerações possam usar essas mesmas estradas para chegar à Lua. Vá para Marte. Vá além. A decisão de mudar para o Starlink dá à empresa uma adjacência de mercado significativamente maior e com potencial para gerar os tipos de receitas e lucros que seriam necessários para aquela colônia de Marte. Firefly pretende ser a próxima SpaceX. A maioria das empresas de foguetes não tem sucesso. A Starship é capaz de transportar 1 milhão de toneladas para a superfície de Marte e criar uma cidade autossustentável. Nas partes mais remotas dos Estados Unidos, ainda é difícil encontrar internet confiável. 42 milhões de americanos ainda não têm acesso à banda larga. Esta é uma propriedade de 9 acres e meio em Idaho. E quando chegamos aqui, não tínhamos serviço de celular. Tentamos colocar boosters no topo. Tentamos colocar boosters na parte inferior. Tentamos colocar reforços em qualquer lugar que pudéssemos. Não tínhamos serviço de celular, então realmente precisávamos de uma internet boa e confiável. E então apareceu o Starlink. Mike Lordan e sua noiva, Liz Rosser, são um dos mais de 10 mil clientes que usam o Starlink, o ambicioso projeto da SpaceX para construir uma rede interconectada de milhares de satélites para fornecer internet de banda larga de alta velocidade em todo o mundo. Eles usam um serviço excelente há cerca de 6 meses e estão documentando sua experiência de morar em uma propriedade rural no YouTube. Há alguns momentos em que o Starlink cai. As desistências não são realmente significativas. Parecem ser pequenos sinais, você sabe, alguns segundos aqui e ali. A única vez que você realmente percebe isso é se você gosta de transmissão ao vivo ou se estiver usando a opção de chamada Wi-Fi. Fora isso, se você está apenas navegando na web ou algo assim, parece ser muito rápido até agora. Pelo que aponto, é uma ligação muito boa, considerando as nossas circunstâncias. Starlink ainda está em beta e atualmente atende clientes selecionados no norte dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha e Nova Zelândia. Os especialistas estimam que existem cerca de 70 milhões de lares em todo o mundo que são bons candidatos à banda larga de consumo baseada em satélite e têm capacidade para pagar no meio de uma pandemia global que impediu os funcionários de irem aos escritórios e as crianças das escolas. A necessidade de banda larga universal tornou-se inegável. Se o serviço se expandir para a base de clientes globais pretendida, o Starlink poderá ser a chave para o sucesso da SpaceX e para a visão de Elon Musk de uma colônia em Marte. Acho que é justo dizer que a maior parte da avaliação da SpaceX hoje está ligada ao modelo de negócios Starlink. De modo geral, a indústria global de lançamentos gira em torno de 5 bilhões de dólares por ano. A SpaceX, em discussões anteriores, falou sobre uma oportunidade de 30 bilhões de dólares por ano no negócio Starlink, prevista para daqui a 3 a 5 anos. A base do serviço de internet da Starlink envolve 3 componentes: uma antena parabólica, estações terrestres e os próprios satélites. O serviço é destinado a clientes como Gordon e Racer, que vivem em uma área pouco povoada que não é atendida por empresas tradicionais de internet. Dado o elevado custo de instalação de cabos ou fibras, que pode atingir 20 mil quilômetros, os prestadores de serviços terrestres tendem a concentrar-se em áreas urbanas e suburbanas onde há alta densidade. Simplesmente não faz sentido do ponto de vista econômico chegar aos consumidores em áreas de baixa densidade. A única opção que realmente consideramos foi que tivéssemos uma empresa de internet local que quisesse entrar. Eles teriam que erguer uma torre no topo da nossa montanha. Eles talvez pudessem ter nos dado 5 megas por segundo, e teria sido aproximadamente o mesmo preço mensal do serviço Starlink. Temos outros amigos que estão em situações semelhantes às nossas e eles têm outros provedores de internet via satélite e muitos deles têm limite de dados. A maioria das taxas é muito alta. Os clientes da Starlink pagam $499 pelo hardware necessário para se conectar à rede e $99 adicionais por mês pelo serviço. Atualmente, não há limites ou contratos de uso de dados. Até agora, a SpaceX lançou mais de 1.000 satélites em órbita, mas a empresa planeja implantar 4.425 satélites até 2024. Quando a SpaceX terminar de construir seu sistema global de satélites Starlink conhecido como Constellation, a empresa terá lançado cerca de 12 mil satélites. E embora ainda não tenha sido aprovado pela FCC, a SpaceX solicitou permissão para lançar mais 30 mil satélites, o que levaria o seu total para 42 mil. Ao contrário dos satélites tradicionais da internet, que são tão grandes como um autocarro escolar em órbita a cerca de 36 mil quilômetros acima da superfície da Terra, os satélites Starlink são muito mais pequenos e estão mais próximos, a cerca de 550 quilômetros acima da superfície da Terra. Mas o posicionamento mais próximo dos satélites significa que eles podem ver menos da Terra em qualquer momento, e é por isso que o espaço precisa de tantos.
Por outro lado, a SpaceX afirma que esta órbita mais próxima permite que o sistema tenha um atraso de sinal menor, conhecido como latência. A latência é importante para coisas como streaming de vídeo e jogos. Lordan diz que as velocidades variam de acordo com fatores como o clima, mas, em média, ele obtém velocidades de cerca de 75 megabits por segundo para downloads e cerca de 12 megabits por segundo para uploads. Em um documento enviado à FCC, a SpaceX disse que o serviço Starlink está, citando, atingindo e excedendo velocidades de 100 megabits por segundo para downloads e 20 megabits por segundo para uploads. Musk disse que espera que a velocidade do serviço dobre até o final do ano. Para isso, a empresa está desenvolvendo uma tecnologia conhecida como links entre satélites. A premissa básica é que você tenha um sensor óptico, que é efetivamente um laser que aponta de um satélite e se conecta a outro sensor óptico em outro satélite e cria esse caminho invisível de um para o outro. Essa é a conexão estável, quase como um fio. E se você tiver essa conexão estável, poderá aumentar drasticamente a velocidade, porque agora você está movendo o sinal de um satélite para outro na velocidade da luz, em vez da velocidade de qualquer coisa que esteja no solo. Outro benefício é reduzir a quantidade de infraestrutura necessária. Dada a arquitetura atual do Starlink, estimamos que serão necessárias mais de 100 estações terrestres nos Estados Unidos. Se, no entanto, passarem para as comunicações a laser nos satélites, poderão reduzir enormemente o número de estações terrestres necessárias, bem como a complexidade do sistema global numa base global. Do lado do consumidor, Lordan diz que trabalhar com a tecnologia foi simples. Atualmente, a SpaceX não fornece um serviço de instalação, então os usuários ficam por conta própria. Na maioria das vezes, eles enviam e entregam uma grande caixa na sua porta. E dentro dessa caixa não há muitos itens. Seria a própria antena Starlink, o roteador, a fonte de alimentação e o pequeno tripé para colocar a antena. E é super simples. Na verdade, o Starlink tem um aplicativo que você pode baixar no telefone que orienta você em tudo. Literalmente, basta conectar essa coisa na parede e colocar o prato onde o aplicativo diz para você colocar o prato. A antena Starlink vem equipada com um elemento de aquecimento embutido, que a mantém livre de neve e gelo. Também é motorizado, permitindo que a antena se oriente automaticamente para ficar alinhada com os satélites acima. Mas tornar seu equipamento fácil de usar não saiu barato para a SpaceX. O maior desafio que a SpaceX enfrenta com o Starlink é também uma das grandes incógnitas sobre o custo real do equipamento. As pessoas não têm certeza de quanto a SpaceX está pagando para construir suas antenas. Tem havido muita especulação de que custa $1.000 por unidade, $2.000 por unidade. Se eles estão vendendo esses kits por $499, o kit custa $2.000 para fabricá-los, eles estão tendo enormes prejuízos para começar. E eles precisam atrair muitas pessoas para compensar isso no longo prazo, cobrando pelo serviço. A SpaceX tem tido um enorme sucesso no seu negócio de lançamento, dominando a indústria em apenas 10 anos. No entanto, a indústria de lançamentos global, não é um mercado suficientemente grande para subsidiar o sonho de Elon Musk de construir uma colônia em Marte. A chave para a visão de Musk para colonizar Marte é a Starship. O enorme foguete deve ser totalmente reutilizável e capaz de lançar até 110 toneladas de carga de uma só vez. Embora a SpaceX não tenha revelado quanto gastou no programa Starship no passado, Musk estimou que custaria à empresa cerca de $5 bilhões para ser concluído. A Força Aérea dos Estados Unidos e o Exército também estão testando o Starlink. Há uma enorme fome de investimento em internet via satélite. O setor poderá valer $412 mil milhões até 2040. E não são apenas os investidores de capital de risco que estão a investir. A internet via satélite está pronta para receber subsídios governamentais. No Canadá, o governo de Quebec investiu milhões na Telesat na China. A fabricante de satélites ComSat recebeu um enorme investimento governamental como parte da nova iniciativa de infraestrutura do país. Os Estados Unidos também estão apostando alto. No ano passado, a FCC concedeu a Starlink quase $1.000 milhões em subsídios para levar a internet às zonas rurais. E no final de março, o presidente Biden disse que a sua administração gastaria $100 mil milhões para expandir o acesso à banda larga aos americanos como parte do seu plano de infraestruturas de $2 bilhões. Mais um lugar onde o Starlink pode não ser bem-vindo é na Rússia, onde o governo está considerando a aplicação de multas para indivíduos que se inscreverem no serviço. A Rússia está a trabalhar na sua própria constelação de internet por satélite. Um dos desafios da construção de uma nova rede de satélites é que todas as despesas de capital precisam ser antecipadas antes que o primeiro cliente possa ser inscrito. E isso cria um modelo financeiro realmente difícil em termos de geração de receitas para pagar a constelação existente, bem como os satélites subsequentes que serão necessários para continuar o serviço. Espaço é liderança.
Cerca de 2 ou 3 anos atrás, estimaram que custaria mais de 10 bilhões de dólares para colocar o Starlink em capacidade operacional. Essa é provavelmente uma estimativa bastante justa ainda hoje. Starlink ainda está no início do desenvolvimento, então não é perfeito. A SpaceX deixa isso claro em seu site, dizendo que pode haver períodos em que os clientes não tenham conectividade, mas o serviço melhorará à medida que a empresa lançar mais satélites. No entanto, ter milhares de novos satélites orbitando a Terra traz consigo seu próprio conjunto de problemas. O lançamento inicial dos satélites Starlink da SpaceX em maio de 2019 pegou os astrônomos de surpresa. Eles não perceberam o quão brilhantes os satélites seriam, especialmente quando estavam subindo para a órbita final, e quantos seriam. Então, se você olhasse para cima, veria uma longa linha do que pareciam estrelas cadentes em movimento lento, todas em uma linha perfeita atravessando o céu. Então as pessoas os chamam de trens Starlink. Agora, isso trouxe à tona uma questão bastante significativa. Por serem tão brilhantes, estavam tão agrupados, e havia cada vez mais e mais deles cobrindo diferentes partes do céu. Os astrônomos começaram a vê-los aparecer e realmente arruinar diferentes imagens e causar todo tipo de distorção, efeitos e coisas assim. Esta imagem, obtida por um telescópio no Chile em novembro de 2019, ilustra o problema. O telescópio, destinado a ver imagens de estrelas e galáxias distantes, capturou os rastros de luz de 19 satélites Starlink. Embora algumas ferramentas de processamento de imagem possam ser usadas para remover rastros, Walker diz que não é 100% eficaz. Mas a SpaceX não ignorou o problema. A Sociedade Astronômica Americana, a ARS e o NOER Lab e outros contataram a SpaceX. Desde então, têm sido muito generosos com seu tempo. E o que era apenas um interesse passageiro nas nossas preocupações tornou-se cerca de meia dúzia de pessoas que têm na equipa que se dedica a descobrir soluções de mitigação. A SpaceX originalmente tentou pintá-los como este material escuro. O problema é que eles ainda eram muito brilhantes em geral e também esquentavam bastante. Em vez disso, eles criaram o que é conhecido como viseiras solares, e isso ajuda a evitar que a refletividade dos painéis solares crie muita luz e muito brilho. A outra coisa que fizeram foi mudar a orientação dos próprios satélites para que ficassem mais no fio da navalha. Então, em vez de todo o painel captar a luz do Sol e refleti-la na Terra, era apenas um pedaço dele. A enorme concentração de satélites também preocupa os radioastrônomos, que afirmam que a interferência das radiofrequências dos satélites da internet pode prejudicar a capacidade de seus instrumentos de procurar moléculas orgânicas e de água no espaço. Depois, há o problema do congestionamento. Desde que a Rússia lançou o Sputnik pela primeira vez em 1957, mais de 10.600 objetos foram enviados para o espaço sideral. Se a SpaceX lançasse todos os satélites solicitados, a empresa seria por si só responsável por um aumento de quase 4 vezes no número de naves espaciais lançadas por toda a humanidade, e com a vida útil dos satélites Starlink sendo de apenas cerca de 5 anos. Os especialistas também estão preocupados com os detritos espaciais. Uma ideia conhecida como Síndrome de Kessler resume o quão prejudicial pode ser ter lixo flutuando livremente no espaço. A Síndrome de Kessler pode ser descrita como 2 satélites que colidem e criam mais detritos que colidirão com outros satélites. E isso cria órbitas que são simplesmente inutilizáveis. Por sua vez, a SpaceX disse que planeja desorbitar satélites que estão chegando ao fim de sua vida, empurrando-os de volta para a atmosfera da Terra, onde queimam durante a reentrada. Todos os satélites espaciais possuem sistemas de propulsão a bordo, que teoricamente são mais do que suficientes para desorbitar um satélite em um período de tempo bastante razoável. No entanto, se a comunicação por satélite for perdida, o que aconteceu em certos casos, perde-se a capacidade de dizer ao satélite para sair da órbita. Em outros casos, a propulsão. O próprio sistema pode ter falhado. E quando você lança mais de 4.000 satélites, basta uma taxa de falha muito pequena para criar uma grande quantidade de detritos espaciais. Jonathan M. Sedovel, astrônomo do Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica, tem monitorado as taxas de fracasso dos estorninhos e diz que elas melhoraram por enquanto. Lidar com detritos espaciais ainda é em grande parte deixado a cargo de empresas individuais. Não existe nenhuma lei aplicável que possa fazer com que uma empresa retire da órbita um satélite que falhou. De um modo geral, a FCC, juntamente com outras agências governamentais, regras para desorbitar satélites dentro de 25 anos. Mas não existe nenhum mecanismo de fiscalização que possa levar uma empresa a gastar dinheiro para desorbitar ativamente um satélite, pelo menos hoje. Mas especialistas como Walker estão a pressionar por uma maior supervisão nacional e internacional dos fabricantes de satélites. O Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos do Espaço Exterior já está a estudar formas de mitigar os efeitos da poluição luminosa e radiofônica proveniente dos satélites. Nos Estados Unidos, a administração Biden anunciou recentemente que daria continuidade ao Conselho Espacial Nacional, que auxiliará o presidente na definição de políticas espaciais nacionais. Os planos de transformar a Starlink em uma empresa separada estão em andamento desde o ano passado e no início deste ano devem confirmar a ideia.
Elon Musk voltou a ser manchete esta manhã, desta vez com a SpaceX dizendo que seu negócio de satélite de banda larga acabará se tornando público. Musk tweetando, citando, assim que pudermos prever o fluxo de caixa razoavelmente bem, a Starlink fará o IPO, mas avisando que o negócio precisará passar por um ponto citação, profunda. Abismo de fluxo de caixa negativo durante o próximo ano ou depois. Tornar realmente viável financeiramente essa cisão da parte da SpaceX que tem maior potencial de ganhos pode parecer contraintuitivo, mas os especialistas dizem que pode haver alguns benefícios. No momento, Starlink é um grande uso de dinheiro para os negócios da SpaceX. E se fosse desenvolvido de forma independente e cobrada de volta, pagando a SpaceX X por esses lançamentos, obviamente aumentaria as receitas dos negócios restantes da SpaceX. Se a SpaceX ainda for a proprietária majoritária do Starlink após sua cisão, então a empresa ainda poderá ver esse fluxo de receita, ainda poderá ver os benefícios desse serviço. Mas é então um risco para a empresa espacial em geral, por assim dizer, fazendo com que ela opere como um negócio separado, de modo que se o Starlink falir ou algo ruim acontecer ao Starlink, então não será prejudicial. O negócio principal da SpaceX X, tanto quanto seria se ainda estivesse em toda a esfera privada da empresa. A SpaceX é atualmente líder em internet via satélite em órbita baixa da Terra, mas a concorrência está esquentando. A Amazon disse que investirá mais de 10 bilhões de dólares em sua rede de internet via satélite conhecida como Projeto Kuiper. A fabricante de satélites britânica OneWeb lançou recentemente outros 36 satélites em órbita, elevando seu número total para 146. A empresa afirma que espera iniciar um serviço limitado até o final do ano, embora, ao contrário da SpaceX, seu serviço seja voltado para clientes empresariais. Finalmente, a empresa canadense de satélites Telesat disse que iniciará serviços comerciais para sua internet via satélite no segundo semestre de 2023. Se o Starlink for bem-sucedido, poderá fazer mais do que apenas financiar a visão de Musk de uma colônia em Marte. A SpaceX apresentou termos e acordos surpreendentes de que existe um estatuto em relação a como seu serviço será tratado para as pessoas em Marte. E então a SpaceX já está olhando para esse caminho e vendo, ok, bem, podemos ter satélites Starlink ao redor da Terra em órbita, mas também podemos colocá-los em órbita ao redor de Marte. Então apenas conectar os dois e ter este expansivo não apenas um sistema global de satélites, mas sim um sistema multiplanetário de satélites. Mas, por enquanto, os terráqueos estão felizes pela existência do Starlink, mesmo que ainda não seja perfeito. Quando eles nos contataram pela primeira vez, eles rotularam seus testes beta como teste beta melhor do que nada. E para pessoas como eu, é 100% melhor que nada. O CEO da SpaceX, Elon Musk, acredita que o santo graal para tornar a vida multiplanetária reside na capacidade da humanidade de fabricar um sistema de foguetes completamente reutilizável, capaz de transportar uma enorme quantidade de equipamentos, suprimentos e pessoas para as profundezas do espaço. É por isso que a SpaceX criou a Starship. O limite crítico a ser ultrapassado. Um dos grandes filtros mais importantes para qualquer espécie é fazer com que o outro planeta não dependa mais do planeta original. A Starship é capaz de fazer isso. É capaz de levar 1 milhão de toneladas à superfície de Marte e criar uma cidade autossustentável. E acho que devemos tentar fazer isso o mais rápido possível. Starship é o maior foguete reutilizável da SpaceX. A empresa vem testando protótipos de naves estelares há vários anos, mas nenhum até agora chegou à SpaceX, já que a SpaceX encontrou obstáculos técnicos e regulatórios. Além de um avanço potencial para viagens espaciais, a Starship também é, em muitos aspectos, indispensável para o futuro da SpaceX. Muitos analistas e especialistas disseram que se a SpaceX tiver sucesso com a Starship, portanto, com a Starlink, isso poderia criar e gerar espaço em uma empresa que não é em uma empresa de avaliação de 100 bilhões de dólares, mas em uma empresa de avaliação de $1 trilhão ou mais. O financiamento do setor privado e das empresas relacionadas com o espaço ultrapassou os 10 mil milhões de dólares em 2021, um aumento de 10 vezes na última década. Tradicionalmente, a maior parte desse financiamento concentrou-se em atividades mais próximas da Terra, como a construção de comunicações por satélite. Mas há evidências de que isso pode estar mudando. Recentemente, houve um aumento. Concentre-se no lunar. Então a Lua e além. Pense na Lua. Marte. Exploração planetária mais profunda.
O investimento da Luna Beyond estava em questão. US$1 bilhão. De investidores privados em 2021, a soma mais alta que vimos até agora. Mesmo antes de fundar a SpaceX, Elon Musk sonhava em chegar a Marte e a Starship é o meio para esse fim. A primeira coisa que você nota sobre Starship é que ela é monstruosa. O veículo é composto por 2 componentes de aço inoxidável. Na parte inferior fica o booster superpesado do primeiro estágio. Empilhado no topo está a espaçonave de segundo estágio, que será capaz de transportar mais de 100 toneladas métricas de carga e tripulação por lançamento. Coletivamente referidos como nave estelar. Os 2 componentes elevam-se a quase 120 metros de altura, quase 30 metros mais altos que a Estátua da Liberdade. Tirar todo esse peso do solo não é uma tarefa fácil e serão necessários 33 motores Raptor da SpaceX para o propulsor e outros 7 motores para a nave espacial Starship. Para se ter uma ideia de quão poderosa é a Starship, é útil compará-la com o Saturno V, que foi o foguete usado pela NASA para enviar astronautas à Lua durante a missão Apollo, 22 horas e 46. O Saturno V tinha 7,5 milhões de libras de empuxo e a Starship tinha 17. Portanto, é mais que o dobro do empuxo de um Saturno V, que foi o maior foguete já colocado em órbita. Musk diz que o foguete de próxima geração da SpaceX também é mais econômico que o Saturno V. A eficiência de custos do SpaceX é a melhor da história, eu acho, para qualquer desenvolvimento de foguete. Estamos falando de um foguete que tem mais que o dobro da massa e do empuxo de um Saturno V e também foi projetado para ser totalmente reutilizável, o que obviamente também é muito melhor do ponto de vista ambiental ter um foguete totalmente reutilizável por um custo de desenvolvimento que está entre 5% e 10% de Saturno V. A chave para reduzir custos é a reutilização. A SpaceX vende seus foguetes Falcon 9 menores por entre 60 e 90 milhões de dólares, mas reduziu o custo por lançamento para menos de 30 milhões com o pouso do impulsionador. A parte mais cara do foguete usada várias vezes com a Starship, a SpaceX espera dar um passo além, reutilizando a espaçonave Starship e o impulsionador. O propulsor vai decolar e depois voar de volta para a torre de lançamento e pousar aspiracionalmente nos braços, o que parecia uma loucura. Se chegar muito rápido e cortar os braços, então acho que será um adeus às armas. A recuperação da espaçonave Starship parece igualmente desafiadora. A ideia é que a Starship reentre na atmosfera terrestre de lado, com o escudo térmico coberto pela barriga, protegendo o veículo da intensa temperatura próxima ao solo. Os motores Raptor da Starship entrarão em ação e virarão o veículo verticalmente para pousar. A Starship ainda não realizou nenhuma missão, mas o projeto já trouxe algum financiamento importante para a SpaceX. A SpaceX tem novos fluxos de receita contratuais por meio de um grande acordo da NASA para usar a Starship no programa Artemis da agência para entregar astronautas à superfície da Lua em meados desta década. A SpaceX foi a única vencedora do contrato de quase 3 bilhões de dólares, superando a Blue Origin e a Dynetics. A NASA começou a pagar centenas de milhões de dólares à SpaceX já para esse contrato de desenvolvimento. A maior parte da receita da SpaceX vem de seus negócios de lançamento. As séries de foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy têm gerado mais de 2 a 3 bilhões de dólares em receitas por ano para a empresa. Eles conseguiram gerar muitos retornos por meio de programas de transporte compartilhado, entregando cargas e astronautas à Estação Espacial Internacional para a NASA e outros parceiros internacionais, e mais recentemente, investigando a aviação de astronautas particulares. Mas a SpaceX diz que o ovo de ouro provavelmente será a Starlink, um negócio de internet via satélite que deverá eventualmente superar o negócio de foguetes da SpaceX. Elon Musk estimou anteriormente que o negócio Starlink da empresa poderia gerar receitas de mais de 30 bilhões de dólares por ano. Starlink é uma rede global de satélites de internet composta por milhares de satélites conhecida como constelação. A SpaceX lançou até agora cerca de 2.000 satélites, mas a empresa disse que seriam necessários cerca de 12.000 satélites antes que a constelação esteja totalmente operacional. Eventualmente, a SpaceX espera aumentar esse número para 42.000 satélites. O serviço tem mais de 145.000 clientes, mas os custos iniciais do projeto são elevados e a SpaceX está atualmente perdendo dinheiro com o Starlink. De acordo com o plano de implantação atual para colocar em órbita o número de satélites Starlink que a SpaceX precisa para tornar o sistema verdadeiramente operacional e global e fornecer serviços tão amplamente quanto desejarem. É muito difícil ver como a SpaceX será capaz de conseguir isso de maneira econômica e oportuna, sem que a Starship Falcon 9 atualmente possa transportar cerca de 50 a 60 satélites Starlink por vez para a órbita baixa da Terra. No entanto, os executivos de SpaceX já disseram que o objetivo era a Starship
e seu projeto atual é lançar 400 satélites Starlink de cada vez na órbita baixa da Terra. Com os destinos da Starship e do Starlink tão intimamente interligados, há pressão para que a SpaceX tire a Starship do solo. Mas a empresa enfrenta alguns desafios difíceis. Neste momento de qualquer problema técnico. Estou gastando mais tempo pessoalmente no Raptor 2. Em novembro de 2021, Musk enviou um e-mail para toda a empresa aos funcionários da SpaceX, alertando-os de que uma crise na produção do motor Raptor criava um risco de falência para a empresa. Mais tarde, Musk pareceu moderar a sua mensagem no Twitter, dizendo que, embora a falência fosse improvável, não era impossível. Mais recentemente, Musk disse que a SpaceX está fazendo bons progressos no que diz respeito à produção do Raptor 2. Estamos perto de atingir uma taxa de produção diária de Raptor, então somos cerca de 7 por semana, o que é difícil para um motor complexo. E acho que até o final deste ano poderemos produzir um navio e um booster por mês. O único problema remanescente de que temos conhecimento é o derretimento. A câmara tem cerca de 1 gigawatt de calor. Então é como o que uma usina nuclear produz. Então, ele realmente está tentando desesperadamente derreter a qualquer momento. Para entender esse desafio, é útil saber um pouco sobre o projeto de motores de foguete. Um motor de foguete. Uma forma simples. É simples. Você só tem um. Qual foi o primeiro? Era uma câmara de impulso, uma câmara de combustão. Você apenas traz oxigênio e combustível e os queima naquela câmara. Os desafios que aquela câmara está enfrentando. Pressões muito altas e realmente, temperaturas muito altas. Então, fazer isso significa que, primeiro, preciso de uma pressão mais alta para empurrar o propelente, mas depois esta câmara tem que saber lidar as temperaturas que se veem lá dentro. À medida que o oxigênio e o combustível queimam, eles ejetam um gás de alta pressão do bico, que por sua vez impulsiona o foguete no ar. Embora a maioria dos motores de foguetes use querosene ou hidrogênio como combustível, a SpaceX decidiu fabricar seu Raptor. 2 motores funcionam com metano, baseado em uso metano principalmente porque é perfeito equilíbrio entre o hidrogênio ser um combustível caro e desafiador para operar contra querosene. Que é, sim, é mais barato, mas densidade de energia é menor em comparação com o metano. Os principais desafios do uso do metano é que ele vai ficar mais quente que o querosene típico. Portanto, a SpaceX observou publicamente que desenvolveu ligas especiais para lidar com a temperatura mais alta do metano. Mas apesar destes desafios, o metano também tem outras vantagens. Um dos componentes que acionam esses motores é a camuflagem de combustível, que é pior com propulsores de foguetes, combustíveis à base de querosene. Mas na verdade o problema é menor com o metano. A coqueificação é essencialmente a fuligem que você vê saindo do escapamento do carro. É principalmente combustível não queimado que é essencialmente aquecido a temperaturas e pressões muito altas. E isso pode ir para o combustível. Injetores dentro do motor. Poderia cocar superfícies, influencia a eficiência do seu motor. Outra vantagem de que Elon Musk falou no passado é a capacidade de criar facilmente metano em Marte e usá-lo como combustível para a viagem de regresso à Terra. A SpaceX vem construindo constantemente suas instalações de testes e produção conhecidas como Starbase em Boca Chica, Texas, desde 2015. A mudança gerou reações mistas dos moradores locais, alguns dizendo que a Starbase ajudou a criar empregos e atrair turistas, e outros alegando que o complexo deslocou uma comunidade à beira-mar e colocou a vida selvagem em perigo. Os primeiros testes da Starship também foram confusos. Embora a SpaceX tenha tido vários lançamentos de naves estelares bem-sucedidos, a empresa perdeu vários protótipos durante tentativas de pouso. Em maio de 2021, a SpaceX concluiu com sucesso seu primeiro teste em alta altitude sem que o foguete da nave fosse destruído. Além de problemas técnicos, a Starship também enfrenta desafios regulatórios. O próximo marco importante para a Starship é o teste de voo orbital. Eles têm realmente tentado superar esse grande obstáculo de obter uma avaliação ambiental concluída pela Administração Federal de Aviação, o que lhes daria a licença de lançamento-chave para realizar esses testes. Desde voos curtos até lançamentos completos no espaço. A FAA disse que concluiria sua avaliação ambiental até 28 de março, mas essa data poderá ser adiada se a agência decidir que precisa de mais tempo para fazer uma revisão mais profunda. Musk disse que se fosse esse o caso, a SpaceX consideraria lançar a Starship de seu outro local na Flórida. Acho que o nosso pior cenário é que teríamos um atraso de 4, 6,
6 a 8 meses para construir a torre de lançamento do cabo e lançar a partir daí. SpaceX custa 100 bilhões de dólares. A avaliação a torna uma das empresas privadas mais valiosas do mundo. Nos últimos anos, tem levantado milhares de milhões de dólares anualmente junto de uma vasta gama de investidores e aumentado constantemente a sua avaliação, tanto quanto podemos dizer. A maior parte do financiamento para o desenvolvimento da Starship vem de investidores externos que estão comprando as ações atualmente negociadas de forma privada que a SpaceX detém em troca de capital que a empresa pode usar para financiar esse desenvolvimento. A SpaceX disse anteriormente que o desenvolvimento da Starship custaria mais de 5 bilhões de dólares, enquanto o programa de internet via satélite Starlink poderia custar entre 5 e 10 bilhões de dólares para ser desenvolvido. Assim, os investidores que entram nesta fase tardia podem estar menos dispostos a investir mais dinheiro no projeto se souberem que se depararam com um obstáculo. Além de apenas beneficiar a SpaceX. Os especialistas acreditam que ter um foguete como Starship, capaz de transportar uma grande quantidade de coisas para o espaço, abrirá oportunidades para outras empresas. Quando você olha para a infraestrutura no espaço hoje, a Estação Espacial Internacional e outros ativos, eles eram obrigados a ser montados aos poucos no espaço, porque éramos limitados na capacidade de transportar massa para o espaço. Se você agora pode criar sistemas muito maiores, ou infraestrutura que pode ser trazido integralmente para o espaço, requer menos complexidade, menos órbita, montagem e assim é no geral, mais eficiente. E ajuda a impulsionar a criação de uma economia espacial. Musk concorda que a Starship seria amplamente benéfica. Uma das refutações que às vezes ouvimos, claro, mas e todos os problemas da Terra? E concordo plenamente que a grande maioria dos recursos deveria ser dedicada à resolução de problemas na Terra. Absolutamente. Eu diria que mais de 99% dos nossos recursos deveriam ser orientados para a resolução de problemas na Terra. É importante notar que o orçamento anual da NASA representa apenas 0,36% do orçamento federal e, na verdade, do PIB nacional. É menos de 1/10 de ponto percentual. Considerando que isso estabelece segurança para a própria vida e tem um futuro emocionante e inspira as crianças sobre o futuro, acho que vale a pena. Vamos lá e descobrir do que se trata esse universo. 3210 O negócio de foguetes está esquentando e uma startup tem grandes ambições de seguir a SpaceX até a órbita. A Firefly pretende ser o próximo Espaço X, uma empresa de transporte espacial muito transformadora. Seu objetivo é ser um fornecedor dominante de lançamento de pequenos satélites e cargas úteis até 1.000 kg abaixo do que concorrentes como a SpaceX buscam. Acima da classe média, você tem Jeff e Elon e os foguetes gigantes e outras coisas, e eles podem ter isso. Eles podem brigar e nós estaremos lá atendendo de maneira ideal os pequenos e médios mercados. Seu CEO é um veterano do setor. Ele tem experiência anterior, primeiro na NASA, depois na SpaceX, Jeff Bezos, Blue Origin. Mais recentemente, depois disso, Virgin Galactic. Mas mesmo com a experiência anterior, construir uma empresa de foguetes não é para os fracos de coração. A maioria das empresas de foguetes não tem sucesso, certo? Eles simplesmente não fazem isso. Mais de 90% de todo veículo é apenas combustível de foguete. Então você tem que empurrar cada pedaço daquele foguete até o limite de quebrar, mas não quebrar. E eles não são baratos. Que tal investir 250 milhões de dólares neste projeto antes mesmo de tentarmos lançar o foguete pela primeira vez? Nos últimos 10 anos, foram investidos 6 mil milhões de dólares em cerca de 100 pequenos veículos de lançamento, e isso produziu um veículo orbital. Mas Tom Markovitcher e outros estão perseguindo uma visão onde o espaço seja mais acessível. Henry Ford, ele decidiu construir um carro para todos. O modelo T. Estamos criando o modelo T do século XXI. Operamos no espaço há décadas, mas o mercado tem sido muito limitado. Por um lado, você tem um punhado de empreiteiros de defesa e, por outro lado, você tem o governo. Até a chegada da SpaceX. A SpaceX desencadeou um frenesi no setor aeroespacial, gerando inúmeras startups na esperança de construir a próxima grande empresa espacial. Uma das principais razões pelas quais adoro a SpaceX é que percebi que era necessário haver mais X espaciais no mundo. Vimos 1.600 empresas SpaceX arrecadarem 230 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Mais de 10,3 mil milhões de dólares em capital privado foram investidos em empresas espaciais em 2021, ultrapassando o recorde anterior do ano passado de 9,8 mil milhões de dólares.
A SpaceX ultrapassou recentemente uma avaliação estimada em 100 bilhões de dólares. Embora a empresa de Musk represente um extremo do espectro, inúmeras empresas emergentes estão a atrair um interesse respeitável. Há uma série de empresas que talvez estejam dentro de um ano tentando alcançar a órbita ou até mesmo já tentaram alcançar a órbita. E essas empresas são os próximos players a realmente entrar na competição. Embora as recompensas sejam grandes, os riscos são elevados. A Firefly já sofreu uma falência e ainda tenta entrar em órbita. Firefly não surgiu com uma colher de prata na boca. Teve que lutar e lutar por cada centavo que tinha. E então perdeu. E então voltou. Não é um mistério que haja um fênix pintado naquele foguete. Ganhei um daqueles modelos de foguetes quando estava na 5ª série, e isso realmente me colocou no caminho onde estou agora. Acredite ou não, foi algo muito diferente quando eu saí e lancei aquele modelo de foguete em Ohio e vi a fumaça e o som e tudo mais. Isso meio que me atraiu. Princeton, Tamara Kuzyk começou sua carreira trabalhando para o governo dos Estados Unidos, passando 5 anos na Força Aérea e na NASCAR. Neste momento, leva potencialmente 6 ou 8 meses para chegar a Marte, mas as tecnologias em que estamos a trabalhar na NASA poderão levar-nos até lá numa questão de semanas. Toda esta tecnologia fantástica que estamos a desenvolver nunca chegaria ao espaço até descobrirmos como chegar ao espaço de uma forma mais eficiente. E naquela altura, até mesmo Musk e algumas outras empresas estavam a apresentar esta nova ideia espacial de que poderíamos reduzir drasticamente o custo e aumentar a frequência de acesso ao espaço. Ele então foi trabalhar na SpaceX como seu primeiro diretor de operações de teste em McGregor, Texas. E no processo de construção dessas instalações e testes de motores de foguete dia e noite, testes dos Falcon e, finalmente, do Falcon 9. Na verdade, acabei de adquirir um conhecimento profundo sobre o que é necessário para construir veículos de lançamento. Mark Kuzyk passou a trabalhar na Blue Origin e na Virgin Galactic, onde foi vice-presidente de propulsão e ajudou a liderar o desenvolvimento de sistemas de motores de foguetes e novos veículos de lançamento como o Launcher One. Os satélites, que no passado eram essas gigantescas peças monolíticas de hardware, estavam diminuindo de tamanho e aumentando suas capacidades. E eu realmente pensei que havia uma divergência entre o que as novas empresas espaciais estavam fazendo e o que os clientes precisavam para esta nova classe de satélites. No final das contas, decidi que se eu realmente quisesse criar um espaço transformador, a empresa de transporte precisava dar um passo à frente. Meu próprio e começar minha própria empresa. E essa foi a gênese do Firefly. Em janeiro de 2014, Mark Kuzyk fundou a Firefly Space Systems, ao lado de PJ King e Michael Bloom. Começamos com a noção de que construiríamos o veículo de lançamento mais simples do mundo, o veículo de lançamento mais econômico que pudéssemos. Mas o financiamento fracassou, forçando a empresa a declarar falência em 2017. Suas taxas de consumo são tão rápidas neste negócio que nossas taxas de consumo aqui agora são da ordem de 10 milhões de dólares por mês. Então esse foi o caso da Firefly Space Systems. Ficamos sem dinheiro. Tivemos o desligamento. No entanto, McKissick conseguiu garantir novo financiamento no final daquele ano, dando vida às suas ambições espaciais. Essa empresa e os seus ativos foram efetivamente ressuscitados por uma empresa de investimento chamada Noospheric Ventures, que é financiada e liderada principalmente pelo investidor ucraniano Max Polyakov. Tornou-se Firefly Aerospace. Mark Kuzyk foi reintegrado como CEO fundador. A Noospheric financiou a Firefly por cerca de 200 milhões de dólares, e essa foi toda a nossa rodada inicial que nos levou ao ponto de ter tecnologia viável para sair e voar. Este ano, a Firefly arrecadou mais 175 milhões de dólares. Historicamente, alguns dos grandes empresários, os grandes industriais. Houve um caminho difícil e eles aprenderam com ele e continuaram com a chave, pois nunca desistiram. Esta nova empresa tem um plano de negócios melhor, um plano tecnológico melhor e um plano de financiamento melhor do que a outra empresa. Sem dúvida, para chegar ao espaço. A Firefly passou os últimos anos construindo seu veículo de lançamento Alpha. Alpha é o veículo descartável de 2 estágios da Firefly. É o maior foguete composto de fibra de carbono do mundo e patenteou os motores de foguete mais simples do mundo. Ele pode transportar até 1000 kg para a órbita baixa da Terra e custa cerca de 15 dólares por lançamento. Eventualmente, com nossas atualizações progressivas, ele será capaz de pesar cerca de 1.500 kg. Construímos tudo sozinhos para que possamos controlar os custos e programar cerca de 1 ano de design, cerca de 2 anos de testes de desenvolvimento e cerca de 1 ano de hardware qualificado para começar a voar. Então, no total, levamos cerca de 4 anos para chegarmos à plataforma de lançamento. Quando se trata de foguetes,
Normalmente, espera-se que uma empresa de lançamento invista cerca de $100 antes de chegar à órbita com sucesso. Temos que construir sistemas com propulsão super alta e estruturas super leves. Tudo tem que ser muito, muito eficiente. E é difícil testá-lo na Terra porque a Terra não é como o espaço. Enquanto você tenta construir o hardware, você também tenta construir uma equipe. E aproximadamente nos últimos 4 anos, dobramos o tamanho da equipe a cada ano, a ponto de chegarmos a cerca de 500 pessoas. Vários da Firefly vieram de outras empresas SpaceX, como SpaceX, Blue Origin e NASCAR. Você precisa ter engenheiros realmente inteligentes. Estruturas, engenheiros e engenheiros mecânicos. São engenheiros de materiais. São os engenheiros elétricos que fazem a aviônica. São engenheiros e desenvolvedores de software, são analistas de confiabilidade, são engenheiros de trajetória. São tantas disciplinas diferentes que surgem. Juntos, depois de gastar todo esse dinheiro e todo esse tempo e ter todas aquelas pessoas trabalhando para uma empresa, você não sabe realmente se a coisa vai funcionar até sair e testá-la. Este é o motor Reaver. Este é o nosso motor de primeiro estágio. Este motor é essencialmente o que será instalado no veículo. Cada motor pelo qual voaremos passa o que é chamado de aceitação. Protocolo de teste. E o que a HPE está tentando fazer é ajustar o mecanismo. Portanto, certifique-se de que temos a quantidade certa. Propulsores incluídos. A combinação certa também. Como garantir o acabamento e a qualidade desse motor em si. Estamos na TSU, que é o stand que utilizamos para testar os diversos estágios do foguete. Portanto, o estágio 1 e o estágio 2 são testados aqui mesmo. Na verdade, é por onde passa o fogo quando ligamos o motor. Então, tudo o que fazemos aqui destina-se a simular o lançamento. Condições para que quando lá chegarmos seja dia de jogo. Depois que as coisas são rigorosamente testadas no Texas e as transportamos para os locais de lançamento, fazemos a integração final do veículo, colocamos-nas na plataforma de lançamento e fazemos apenas um teste final de fogo quente onde colocamos o foguete. Fingimos que vamos lançá-lo, escrevemos, deixamos rodar e apenas verificamos se tudo está em perfeita ordem antes de realmente fazermos a coisa final, que é deixá-lo voar até 60%. Faça tudo até o fim. Trabalhamos nisso há anos e anos. Muito dinheiro foi investido nisso e amanhã será a recompensa. É uma sensação incrível finalmente estar neste dia. Das 4 operações hidráulicas. Eu não sei o que. E antes das 3. Ai. 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 Damos uma olhada em 1499. Durante o primeiro voo, tivemos uma falha onde um dos motores simplesmente desligou durante o voo. E descobriu-se que era apenas um simples conector elétrico que se soltou. Fazer todo esse esforço e vê-lo falhar. Parece que muitas outras coisas acontecem nesta empresa. Para fazer todo esse esforço e depois ficar sem dinheiro, você tem que desligar, expulsar todo mundo, reiniciar. É uma daquelas coisas profundamente preocupantes. Mas no fundo da sua mente você tem a convicção de que, no final das contas, terá sucesso. Muitas empresas ao longo do ano tentaram a mesma coisa e não conseguiram nas primeiras tentativas, mas acabaram tendo sucesso. Este é um negócio bastante implacável. E mesmo com o motor desligado, tivemos muito tempo de voo. Então, obtivemos muitos dados aerodinâmicos, muitos dados de controle, muitos dados sobre como o foguete se move até mesmo na velocidade supersônica. Portanto, esses dados são ouro. A empresa não perde o ritmo e pretende realizar seu próximo voo no início de 2022. O plano é ter o veículo atrás de nós totalmente pronto para partir até o final do ano e ser lançado o mais rápido possível no início do ano. Ano novo. Agora é uma questão de refinamento. E cada voo você torna tudo cada vez mais fácil. Nós temos pessoas parecendo tão longe quanto o voo 6 e o voo 7. O Alpha Rocket da Firefly competirá no mercado de lançamentos de pequeno e médio porte por $15 milhões. Levará cargas úteis, como pequenos satélites, para a órbita terrestre baixa em comparação com os concorrentes. O Electron menor do Rocket Lab custa $7 milhões por lançamento. O Astra é tão barato quanto $2,5 milhões e o RS Diablo custa $12 milhões por lançamento. Para contextualizar, o SpaceX Falcon 9 custa cerca de $62 milhões por lançamento. A empresa também está desenvolvendo um foguete de maior capacidade, que afirma ser capaz de transportar até 8.000 quilos. Temos algumas grandes parcerias estratégicas potencialmente estabelecidas que nos permitirão começar a voar com hardware em apenas alguns anos. Mais adiante,
Firefly tem planos adicionais para uma asa de foguete reutilizável. Estes são projetos de desenvolvimento de longo prazo nos quais eles realmente não serão capazes de dedicar muito tempo e realmente não serão capazes de ver a luz do dia até que seus principais negócios centrais estejam em funcionamento. Primeiro ponto, a empresa está se posicionando como uma empresa de transporte espacial de ponta a ponta. Não somos uma empresa de foguetes. Um foguete é uma parte importante disso, mas na verdade representa 1/3 de toda a nossa arquitetura de transporte espacial. Blue Ghost é nossa solução de pouso lunar que cumpre a missão do National Commercial Lunar Payload Services. Queremos nossa primeira proposta. É originalmente de $93 milhões. São necessárias 10 cargas úteis, com pouco menos de 100 kg, de experimentos da NASA. O programa Artemis da NASA visa devolver os humanos à Lua. Antes dessas missões, projetos como Blue Ghost levarão pesquisas científicas à superfície. Blue Origin, SpaceX e alguns outros estão trabalhando na solução do módulo de pouso humano. Parte do problema. E existem essas missões precursoras, missões científicas menores, para compreender melhor esse ambiente. Este programa, porém, é realmente representativo do esforço da NASA para se tornar mais um cliente, em vez de ser um fabricante em si. Firefly não é o único que ganhou um contrato. Eles os têm premiado de forma constante na faixa de 70 US $100 milhões. Temos algumas cargas que estão estudando o regolito lunar, o solo lunar. Temos algumas cargas que estão realizando experimentos científicos a caminho da Lua. E então, uma vez na superfície lunar, alguns que estudam o campo magnético da Lua, alguns que estudam o campo magnético da Terra. Temos algumas baterias deste lado. Temos aqui uma de nossas cargas, diferentes caixas de controle eletrônico que distribuem comunicações e energia. Temos esse retrorefletor. Acho que muitos dos retrorefletores que estão na Lua agora são da era Apollo para começar a obter distâncias precisas da superfície lunar. Essa é uma das cargas úteis que considero mais legais. Chama-se LMS. Eles têm pequenas sondas que vão disparar e pousar na superfície lunar, e tem um grande mastro que vai subir e medir o campo magnético da superfície lunar. Eu acho que só. Parece tão legal. Cada quilograma vale cerca de $1 milhão, então a redução de peso é crucial. Então fizemos uma coisa chamada design generativo, onde usamos um algoritmo de computador para otimizar a estrutura para sobreviver às cargas necessárias para sobreviver e nada mais. A empresa planeja lançar em 2023 usando o foguete SpaceX Falcon 9. A partir do próximo ano. É tudo uma questão de construir o hardware de voo e então basicamente temos uns bons 6 meses para testá-lo antes de finalmente voá-lo. Para testar o desempenho da glicose na missão, eles recriaram a superfície lunar para simulações. Nosso engenheiro-chefe sempre diz que vamos fazer testes como se voássemos naquele simulador de pouso lunar. Nós o usamos em nosso sistema de navegação visual. Você só deseja eliminar o máximo possível de incógnitas. Bem, na SpaceX X, McKissick testemunhou o desenvolvimento do programa de cápsulas Dragon para missões de reabastecimento de alta receita para a estação espacial e buscou oportunidades semelhantes para Firefly. O foguete lhe dá as chaves do espaço. É extremamente importante, mas a grande receita é fazer coisas no espaço. O Blue Ghost, totalmente carregado com carga útil, pode gerar cerca de $150 milhões em receita para a empresa Alpha. Por outro lado, o lançador custa cerca de $15 milhões no varejo por voo. A Firefly diz que também está competindo em projetos de veículos espaciais e que a empresa está desenvolvendo um veículo utilitário espacial. Estamos desenvolvendo um veículo chamado SUV Space Utility Vehicle, e é uma espécie de veículo utilitário que faz tudo. O canivete suíço da espaçonave. A espaçonave que pode simplesmente ficar em órbita e transportar coisas que podem servir coisas que podem. Relé. As coisas vão ser muito grandes para nós. Os lançamentos estão aumentando. Em 2020, ocorreram um total de 114 lançamentos orbitais, sendo 41 comerciais. Hoje estamos em uma espécie de era espacial empreendedora e estamos entrando em uma era que será basicamente a era espacial. Quando a Starship estiver online, estamos falando de passar de 100 mil por quilograma no ônibus espacial para $1.000 por quilograma com o Falcon, pesado para US $10 o quilograma com a Starship. A economia espacial global mais ampla já vale mais de $423 mil milhões, e o Bank of America prevê que a indústria espacial como um todo deverá atingir $1,4 bilhões até 2030. A SpaceX é a próxima fronteira para a revolução da informação. Então, tudo o que aconteceu nas últimas décadas com o crescimento da internet agora será servido do espaço.
Você pode distribuir informações de forma mais eficiente por toda a Terra a partir do ponto de vista da SpaceX e ter internet do céu, internet em todos os lugares. A maior parte do dinheiro, em termos de bilhões e bilhões de dólares, que foi gasto na última década, centrou-se principalmente na construção de foguetes ou na construção de satélites. Também tem havido um crescimento constante em alguns outros subsetores, como o turismo espacial suborbital e a fabricação espacial e outros serviços de dados. Estamos começando a ver as empresas começarem a abrir o capital. As empresas começam a ser adquiridas. O interesse dos investidores em SpaceX é alto. Tanto a Vard Orbit quanto a Rocket Lab aproveitaram isso para levantar capital adicional. Eu não quero usar. Abrir o capital é apenas outra forma de financiar o desenvolvimento. Mas acho que é uma possibilidade. Por esta altura, no próximo ano, poderíamos estar a falar de uma oferta pública da Firefly. A empresa enfrenta muita concorrência. Várias startups estão arrecadando fundos agressivamente trabalhando para lançar foguetes. Estamos monitorando pouco menos de 100 empresas fundadas por ex-alunos da SpaceX. Há muitas empresas que falam em fazer isso, mas há muito poucas pessoas da elite que podem realmente fazer isso. E nos próximos meses, quando lançarmos o segundo foguete, entraremos na estratosfera de elite das empresas que podem realmente fazer isso de forma repetível. Mas assim que Firefly e outros conseguirem chegar ao espaço, serão confrontados com outro desafio: construir e refinar operações para voos espaciais regulares. Queremos lançar 24 foguetes em 2024. Uma das coisas que vai nos ajudar a atingir essa cadência é realizar nosso próximo voo o mais rápido possível e o seguinte o mais rápido possível, e começar a conquistar essa curva de aprendizado o mais rápido possível. Você pode, para poder entrar em compilações repetíveis. Para que seja um negócio viável, eles precisarão entrar em outras coisas. A empresa está em negociações para fornecer tecnologia de motor à empresa concorrente de lançamento Astra. O contrato especificava até 50 motores Reaver para o Astra usar em seus próprios foguetes e para desenvolvimento futuro. Somos muito abertos e estamos dispostos a ajudar outras empresas que estão surgindo, compartilhando o que construímos, mas também ganhando muito dinheiro ao longo do caminho. No ato de compartilhar com toda a atividade no setor aeroespacial, a empresa diz que a venda de componentes pode ser um grande negócio. Nossa visão aqui é criar um mercado de comércio eletrônico onde você possa comprar todos os tipos de componentes, motores de foguetes, válvulas e todos os blocos de construção. Os clientes podem comprar coisas tão anonimamente quanto você e eu podemos comprar coisas na Amazon. O cenário ideal daqui a 20 anos, seja o nosso foguete ou o foguete de outra pessoa, provavelmente haverá componentes do Firefly nessa missão. Com os riscos inerentes à indústria, o caminho a seguir será difícil. Não conheço uma única empresa de foguetes existente no momento que não tenha tido mínimos muito baixos e máximos muito altos, mesmo em suas fases maduras. Não há dúvida de que a consolidação está chegando. Portanto, não acho que haja espaço para 100 empresas lançadoras, talvez nem mesmo 10 empresas lançadoras. Mas vemos a consolidação chegando e queremos nos unir e formar novos empreendimentos com players que consideramos mais viáveis para o futuro. Já vimos que empresas que talvez vacilem ou sejam deixadas de lado muitas vezes são adquiridas. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. Nem todo mundo precisa ter sucesso porque isso pode semear o crescimento em todo o resto do setor. Mas isso não dissuade aqueles que têm uma visão de que um futuro nas estrelas não está tão distante. É um pequeno passo. Não quero que isso seja outra bolha. Como quando fomos à Lua originalmente no final dos anos 60 ou início dos anos 70, onde esquecemos toda aquela tecnologia. Quero abrir as estradas agora para que gerações após gerações possam usar essas mesmas estradas para chegar à Lua, chegar a Marte, ir além disso. Posso dizer honestamente que isso tem sido uma coisa muito difícil de fazer, mas nunca houve um dia em que a faísca não tivesse acendido dentro de mim e ainda assim me fizesse sentir muito abençoada e sortuda por estar fazendo isso. Estamos criando ótimos empregos no século XXI. Mas eu também vejo pessoas em aeroportos e coisas assim que vêm até mim porque veem o logotipo da Firefly e ficam tipo: ei, eu estive com você o tempo todo. Eu estava assistindo aquele lançamento e tudo foi tão emocionante. Todos os meus amigos estavam assistindo e tudo mais e me ocorreu que o que estamos fazendo não é apenas inspirador para mim, o que é mais importante é que é inspirador para milhares de pessoas. Não me canso disso e espero continuar fazendo isso por muito, muito tempo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma novidade do mundo tech que está moldando o nosso amanhã. Até a próxima. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.